Oi, Boa Dé. noite, boa noite, irmã Ilana, Boa noite. William. Espero que, Oi, espero que tenham passado uma ótima semana na presença do Senhor. Graças a Deus. Estamos aqui em mais uma reunião das mulheres posicionadas. Vou desligar aqui, virar meu ventilador, que eu acho que pode interferir no som. Mais uma reunião, as mulheres que se posicionam pelo reino do Senhor, né? Não se conformam com a forma do mundo, não tomam a forma do mundo, mas se posicionam pelo Senhor. Então, vou retomar aqui as pautas de oração, breve e resumidamente. São muitas pautas. A gente contabilizou aqui 16 pontos, irmãs. 16. Eu vou dar uma resumida, certo? O primeiro é a É, chegada de chineses e muçulmanos como imigração. A gente sabe a cultura deles como é anticristã, né? Então, por isso, nossa preocupação. Despertamento posicional, despertamento espiritual, é o segundo ponto. Terceiro, a salvação de muitos muçulmanos. O quarto, os cristãos perseguidos em diversos países. Essa lista completa vai estar no nosso grupo. A gente pode colocar na descrição também, né, Ilana? Lá no YouTube. Quem estiver acompanhando a comunidade vai poder orar bem especificamente. O quinto são as questões judiciárias absurdas daqui no nosso país. O sexto, que vem a acontecer arrependimento da parte do povo brasileiro, porque cremos que é o juízo de Deus que vem acontecendo na nossa nação, assim como o Senhor fazia com Israel, né, para discipliná-los, o Senhor tem feito com o Brasil. O sétimo, direção de Deus para nós em relação à escassez, como consequência da guerra do Irã e Estados Unidos. Eu vi hoje uma notícia, inclusive, que o Irã fechou um canal de escoamento de produção, um canal comercial, né? Muito importante. Então, provavelmente vai ter escassez lá também, né? Principalmente lá, que eles não se importam com as pessoas dos seus países, mas vai ter repercussão mundial também, pela questão de combustíveis, né? Do petróleo, tudo. Oitavo ponto, crianças que estão passando por tráfico humano. O nono, questão de Lula e Moraes, tudo que eles têm feito, né? E que o Senhor permita que eles se arrependam em boa hora, né? Não tarde demais para eles. Eles mesmos vão sofrer um grande dano se continuarem levando para frente esse regime tirânico que eles vêm instalando. O décimo, os presos inocentes do 8 de janeiro, que o Senhor faça justiça, né, na vida deles. Sabemos que muitos não têm nem provas e continuam presos. Parece que da semana passada para cá morreu mais um em cadeias. Estava aqui uma pessoa conhecida minha que falou, eu não vi a notícia, mas essa pessoa não tem por que inventar nada, né? E não foi a primeira morte na prisão, já tiveram outras. O 11º ponto, a questão das eleições aqui no Brasil. O Senhor faça a sua vontade, nos livre do mal. 12º, pela nossa fé, nossas famílias, nossas igrejas. E a gente sabe que por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar de quase todos. Fala lá em Mateus 25. Então, que o Senhor nos guarde nesses dias maus. E a grande chave para ser preservada é a gente perseverar, né? Então, estejamos perseverando, porque o Senhor é fiel para cumprir a sua palavra em nós. 13º ponto,
que a gente esteja orando umas pelas outras. Nós sabemos como o inimigo é astuto e ele não está se agradando das nossas orações. Por outro lado, o Senhor é bom, fiel e verdadeiro. E nós temos visto essas orações serem respondidas, né, para a honra e glória do Senhor. 14º ponto é sobre as mulheres, né, que são maltratadas debaixo do regime da Sharia. Que o Senhor possa visitá-las e livrá-las, essas que estão debaixo dessas práticas malvadas, né? 15º ponto, que os planos para 2030 da ONU só se cumpra se o Senhor permitir. A gente sabe que eles são muito ambiciosos, né? E eles estão ali indo numa direção de forma muito determinada, mas o Senhor, o homem, ele planeja, né? Ele faz planos, mas é o Senhor que guia os passos e ele calca os pés dos nossos adversários. Então, nós temos só que interceder e ter paz no coração, sabendo que Deus ainda está no controle, ele sempre está. E o 16º ponto é orar pelo Brasil mesmo, para que a gente declare que ama esse país, que esse país é nosso, esse país é bênção, esse país é o país que Deus nos deu, que a gente possa determinar a graça do Senhor sobre o Brasil, que tem uma história belíssima de ter sido colocadas suas fundações sobre a fé trazida ali de Portugal. Por isso recebemos nomes de vários santos homens de Deus em muitas cidades. Temos uma história marcada pela fé cristã. E somos um país formado também por judeus. Nossa cultura é judaico-cristã, que o Senhor venha abençoar essa terra. Aí eu gostaria de colocar aqui para as irmãs um louvor. Agora vai ser um desafio encontrar aqui onde que fique, Lana. Se você quiser encontrar o louvor, talvez seja mais rápido. É muito botãozinho, né? Qual, Liana? É aquele lá. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro Nanda lugar, Brum. não sabe viver. Eu tenho até um link dele aqui, só que Hum. está no meu computador. Posso tentar mandar no teu WhatsApp aqui em particular. A única coisa que às vezes não sai aqui, só se for, e às vezes não sai o som. Mas vou botar, vamos ver se sai agora. Tentar. Teve uma vez que eu coloquei também, a irmã Lilian achou que tinha entrado na sala errada. Foi, irmã Lilian, que apareceu, vixe, um monte de louvor, não é aqui não. Foi. Deixa eu ver. Podemos testar aqui. Estamos em casa, né? Nós três. Eu já comecei a. Já, tá falando assim. Peraí, deixa eu botar aqui. Ó. Ah, tá dando para ouvir. Ah, não. É no meu computador. Peraí. É. Pensa. Vê se dá para ouvir. Tá ouvindo? Oi, oi, oi. Tá abrindo aqui, a gente está vendo sua tela abrindo. É, só tá saindo o som, né? Tá saindo? Não. Deve ter um delay. Oi, são os trechos aí. Eu mergulho Sim, ardente
Sim, Que tua presença Realmente. Tá saindo? sim. aumenta, Senhor. Deixa eu botar um início. Peraí. Talvez é bom dar um mudo na gente, É, porque dá um delay, né? tem um negócio aqui que. Mas vê, eu vou dar um mundo aqui, ver se você escuta ainda assim. Ainda ouve? Não, Não, tava a sua, talvez tenha que compartilhar a tela. Não tá aparecendo, não? Não, tá aparecendo só a foto. Oxe, peraí. Aliás, sua foto não, sua imagem. Tá Tô ouvindo? ouvindo. Mas vem novamente. Vou abrir bem grandão aqui. não sai o som. Saiu o som? Não, não sai. Deixa eu tirar o som de vocês. Ah, o seu já tá fora. Delírio. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Aumenta, Senhor, aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor, fogo em nós. Acende o fogo em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei na tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar? Não sabe de onde estiver. Clama pela glória, a glória de Deus. Quem já viu Santo dos Santos em outro lugar? Onde estiver, clama pela glória de Deus. Fica aqui comigo. Glória. Direção, direção,
Tantos tempos Amém. Eu me rasgo e novamente eu mergulho aqui, tua presença aumente eu passar. Glória, 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 glória. Amém, amém. Então, assim, a gente passa, né, a semana toda resolvendo muitas coisas e o Senhor, ele todos os dias, ele quer nos chamar, né? Mas hoje, nessa noite, a gente quer se reunir aqui para ter um foco nessas questões que aos nossos olhos são questões urgentes, são questões que Deus vem tocando o nosso coração para que a gente esteja orando, intercedendo, e nós não conseguimos simplesmente nos conformar com aquilo que está posto diante dos nossos olhos, simplesmente esperar de forma apática, sem tomar nenhuma providência. Então, a revolução cristã, ela não é armada com as armas desse mundo. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós temos armas espirituais, né? Esse louvor, ele fala assim sobre muitas figuras, né? Fala dos santos dos santos. O que será isso? A fumaça de glória, né? Então, essa fumaça de glória, ela aponta para figuras do Antigo Testamento, que se acendia o incenso, que no Novo Testamento nós entendemos são as nossas orações, que não podem cessar. E o Santo dos Santos, que o louvor fala, é entrar na intimidade do Senhor, o mais profundo do tabernáculo ou do templo do Antigo Testamento, existe um lugar chamado Santo dos Santos. E é lá que a gente deve entrar, o lugar de intimidade com Deus, o lugar de oração, e derramar diante do Senhor, né? Toda súplica e interceder diante dele, porque Deus, ele faz as coisas acontecerem, mas ele quer fazer conosco.
Ele conta conosco. Ele nos instituiu nação de reis e sacerdotes. Então, nós temos essa autorização de entrar no Santo dos Santos, diante do trono da glória de Deus, e apresentar todas essas questões ao Senhor, crendo, confiadamente nós entramos, né? Assim a palavra nos recomenda, mas entramos crendo que o Senhor, ele já determinou fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Aí já estamos chegando aqui 9 horas, né? Vou passar aqui a palavra para a irmã Ilana, para que ela possa fazer essa ministração. E aí depois a gente vai na sequência aí para orarmos. Irmã Ilana, a palavra é sua. Você não viu as mensagens, não, né, Eliana? Bom. Viu, Ah, mas tá bom, tá certo. Então tá bom. Vamos orar aqui, né? Oh, Senhor Jesus, Senhor, essa noite clamamos a Ti, Senhor, debaixo do Teu sangue. Lava-nos, purifica-nos. Ó Senhor, colocamos-nos diante de Ti, não porque há justiça em nós, mas porque Tu és santo, Tu és digno de toda a honra, toda a glória. Ó Senhor, obrigada por ter nos chamado, obrigada por nos acompanhar e não nos deixar em momento algum. Apresento aqui, Senhor, nessa noite, a vida de cada uma das nossas irmãs que aqui estão, com o coração posto diante de Ti. Que o Senhor venha nos guardar, guardar nossa mente, guardar esse momento de oração. Ó, Senhor, olha por irmã Ilana, que vem chegando ali da sua rotina de trabalho. Lava, Senhor, totalmente ela da poeira deste mundo. Ajuda a voltar sua mente a Ti. Guarda ela, sua família, sua casa, na Tua presença. Nós sabemos, Senhor, que ela tem sido intercessora de seus amigos e parentes. Livra ela e seu esposo de todo mal. Guarda eles em todos os seus caminhos, que eles venham viver para a honra e glória do Teu nome, ser enchidos de paz, da Tua graça. Senhor, alcança a irmã Lana, a irmã Lilian também, para que ela venha se recuperar desse resfriado que está tendo, venha se recuperar totalmente, Pai. Ajuda ela a ser um testemunho vivo na sua casa, tu tenha levantado ela como coluna, Senhor, na sua família, que o seu testemunho venha impactar primeiramente os seus. Guarda-me também na tua presença, me ajuda nas funções que tu me deste, para que eu venha desempenhar para a honra e glória do teu nome. Ó, que eu venha ter frutos do Espírito no meu viver, Pai. Senhor, todas as irmãs aqui do grupo das mulheres posicionadas, aquelas que também não puderam estar aqui essa noite, venha abençoá-las, guardá-las, livra de todo mal, aquelas que são mães, profissionais, são mulheres de Deus, ajuda elas a perseverar em Ti, Senhor. Essa noite clamamos pelas nossas irmãs, ajuda elas, cada uma, a edificar a sua casa, para a honra e glória do Teu nome, para que o Teu reino se manifeste. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, todas essas causas que temos citado aqui desde o início. Ó Senhor Jesus, não viemos nos assombrar, não viemos a temer aquilo que o homem pode fazer, mas queremos, Senhor, ser fortes e corajosas, clamar diante de Ti e ganhar discernimento naquilo que Tu quer fazer em cada um desses pontos, Senhor. É o que te pedimos essa noite, em nome de Jesus. Amém.
As Amém. irmãs ligam conforme o Senhor tocar nos seus corações, podem ir falando esses pontos ou até alguns outros. Liana, só lembrando que hoje Valéria, que esteve com a gente na semana passada, pediu oração pela filhinha dela que está no hospital, Amém. virose, né? Chegou essa virose, ela está com febre, com todos os sintomas. Aí eu disse que a gente entraria aqui para orar, certo? Amém. Valéria, que já é das posicionadas, Ela teve semana passada com a gente, já teve alguns momentos também. mas é aquela minha amiga, é outra. Não é o. é É o- outra. Ah, ela não veio semana passada, não. A que veio foi a Valéria, sua amiga também, né, Não, foi Carmen, né? Era a Valéria? Não, não é a Valéria, lá da. Aquela é outra. É outra. É, Certo. aí eu falei que a gente estaria orando por ela, tá certo? Amém. Aí é para orarmos. Vou colocar aqui no. Colocar um pedido. Oremos. Amém. Santo Deus, eterno Pai, continuando, ó Deus, em tua presença. Queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento, ó Pai, que mais uma vez o Senhor torna possível, Pai, o Senhor torna real. Obrigada, Deus, por estar com minhas irmãs, tuas filhas nós somos. E esse é um grande privilégio, uma honra. Sabemos que podemos, Pai, falar contigo, Deus. O Senhor nunca está ocupado demais que não possa nos ouvir. É Obrigada, verdade. Senhor. Obrigada por nos perdoar. Obrigada por nos transformar dia após dia. Senhor Deus, eu quero colocar diante do Senhor, queremos colocar a vida da filha de Valéria. Ó Senhor, toma a tua serva, Senhor, toma esta criança, Deus, essa adolescente em tuas mãos. Pedimos a Deus que o Senhor esteja, Deus, trazendo a cura para ela, Pai, segundo a tua vontade, Deus. Esteja, Deus, ajudando ela a passar por essa virose, assim como muitas outras pessoas estão, Senhor Deus. Por favor, Senhor, dá saúde, Deus, a esta menina, Senhor. Levanta ela no poder do teu nome. Pedimos a Deus que nada grave, nada mais grave, Senhor, venha acontecer. Ela possa, Deus, ficar bem a tempo, Senhor Jesus, em tempo oportuno. Ser com Valéria, ser com seu esposo. Que o Senhor possa, Deus, também tranquilizar o coração deles, Pai. Que tu estás no controle. Coloco diante do Senhor, ó Pai, um despertamento espiritual e o posicionamento da igreja do Senhor. Ó Deus, quantos ainda estão, ó Deus, adormecidos, meu Pai. Senhor Deus, quantos, ó Deus, estão, Pai, sem ter a urgência, sem ter a noção da urgência das questões, das coisas que estão nos acontecendo. Senhor Deus, chama, Pai, desperta os líderes, desperta os pastores, desperta, Deus, cada, cada servo, Senhor, que está nas igrejas, Deus, para que eles possam, Senhor, despertar, para que eles possam se posicionar, meu Pai, se colocando, ó Deus, na brecha em tudo que está acontecendo, em tudo, Deus, que pode vir a acontecer. Te peço, ó Deus, pelas mulheres, ó Deus, que estão debaixo da lei da Sharia, Pai. E também, ó Deus, do Talibã, Senhor. E tantas outras leis, Senhor Deus. Inclusive, peço a Deus que essa lei não seja implantada no Brasil, Pai. Nós pedimos ao Senhor, ó Deus, não porque mereçamos, ó Pai, mas por tua misericórdia pedimos, ó Deus, que os islâmicos não consigam, ó Pai, trazer as suas regras, suas leis para esta nação. Porque, ó Deus, apesar dos nossos pecados, apesar das nossas fragilidades, apesar, ó Deus, de tudo, o Senhor, ó Deus, ainda tem servo teu aqui, Pai, clamando, Senhor, orando. Não deixa, Senhor. Pedimos ao Senhor, nos livra, Deus, de toda ameaça, Pai. Eu sei que o Senhor também está nos disciplinando, disciplinando esta nação.
mas tem misericórdia de nós. Não nos entregue, Senhor, nas mãos daqueles, ó Deus, que não te amam, que não te conhecem, Deus. Ó Pai, por favor, tem compaixão de nós. Tem compaixão das mulheres, ó Deus, que estão nesses países, Pai, e que não tem para onde correr, mas tem para quem correr, que é Jesus, o teu filho maravilhoso, que deu a vida por elas. Senhor, quantas Verdade. mulheres, ó Deus, não têm esperança, não têm, ó Deus, nem um pingo, ó Pai, de senso de dignidade, senso de identidade. Mas Jesus, tu podes, para além do véu, o Senhor rasgou o véu. O que é o véu das burcas delas? Elas não precisam, ó Deus, se esconder do teu olhar, Pai. Jesus, como muitos muçulmanos estão te vendo nos sonhos, eu te peço que essas mulheres te vejam apesar dos seus véus, apesar das suas burcas, elas te olhem nos olhos e elas saibam que tu és real e que tu venhas, ó Deus, acolher essas mulheres em sofrimento, Deus, transformar a vida delas, Senhor, e tirá-las, ó Deus, tirá-las dessa prisão, Pai. Ou, ó Deus, se o Senhor permitir que muitas ainda continuem, elas possam, ó Deus, ser transformadas e transformar o lugar onde elas estão. Sim, ó Deus, nós declaramos a vida de Cristo sobre muitos muçulmanos, lá fora e aqui. Ó Deus, tem compaixão de nós, nos mantém firmes, ó Deus, nos mantém fiéis até o fim. Ó Senhor, que aqui seja um lugar de salvação para aqueles que aqui estão chegando, Deus. Pedimos em Aleluia. nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pode orar, Lília. Ah, a Fabiana está aqui. Boa noite, Fabiana. Manília, Oi? quiser dar continuidade à oração, deixa Deus te usar, minha irmã. O ponto que É, você quiser. então, a continuidade dos pontos que foram especificados lá. É Deixa isso? Deus fluir. Pode ser Oi? de lá, né, Liana? Pode ser de lá, pode ser de lá da lista que Liana fala. Hum. Ou pode ser tipo, orar pelo grupo, as Pode. mulheres posicionadas, como tem lá também, né? Amém. É isso? Oremos. Santo maravilhoso Pai, em tua presença, meu Deus. Ó Pai amado, Pai querido, mais um dia, Pai, mais uma noite, ó Pai, para exaltar, Deus, para engrandecer o teu santo nome, Senhor, e para agradecer, Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, continua fazendo, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, Pai. Sim. Obrigado, Senhor, por ter, Pai, cuidado da nossa família, dos nossos familiares, Deus amado, por cada dia, Pai, nos colocar de pé, Senhor. Ó Pai, sabemos que é a luta diária, Deus, mas sabemos que tem um Deus que tudo pode, Senhor. Ó Pai amado, venha cada dia nos fortalecer, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que a cada dia, Senhor, possamos ser instrumento, Pai, da Tua palavra, Deus. Que a cada dia, Pai, venhamos, Pai, passar o Teu Evangelho a quem não conhece, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, nos ajuda, Senhor. Nos capacita, Deus, para falar de Ti, Senhor. Tem aquelas pessoas, Deus, que estão completamente leigas, Pai, em relação ao Evangelho, Deus. Que estão completamente sem noção do que está por vir, Deus. Ó Pai Santo e maravilhoso. Nos prepara, Deus, a cada dia, Senhor. E venhamos perseverar, assim como a Tua palavra diz, Pai. Pai amado, Pai querido, estou aqui diante de Ti, Pai, para Te apresentar, Senhor.
as mulheres, Pai, do grupo Mulheres Posicionadas, Pai. O Senhor sabe cada uma, cada família representada, Pai amado, cada família representada desse grupo, Deus. Que o Senhor venha, Pai, a cada dia fortalecê-la, Deus. A cada dia elas venham ter ânimo, Pai, para lutar, Senhor. A cada dia elas venham, Pai, viver, Pai, diante do foco que é o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pai, eu também quero apresentar aqui, Pai, a Atia, Pai, a minha amiga Atia, que amanhã, Senhor, ela irá fazer a viagem, Deus, para fazer a cirurgia, Deus. Que o Senhor esteja, Pai, no controle de todas as coisas, meu Pai. Que a cirurgia que ela vai fazer, Senhor, seja bem sucedida, em nome de Jesus, Pai. Isso. Ó, Pai Santo, maravilhoso. Ai, em tua presença, Pai. Entrega a minha casa, a minha família, Deus. Meu filho, meu esposo, Senhor. Entrega também a Ilana, seu esposo, a Liana, sua família, Pai. Cada uma, Pai, que está no grupo, Deus, que o Senhor venha, Pai, moldar, Pai, conforme a tua vontade, Deus. Pai Santo, que a cada dia venhamos ser vasos novos, Deus, em tua presença, Pai. Ó, Pai, nos perdoa, Senhor, a nossa fraqueza, as nossas falhas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó, Pai amado, Pai querido, que a cada dia venhamos estar mais íntima, Pai, em Ti, Senhor. E a cada dia venhamos procurar mais estar na Tua presença, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Onde quer que a gente for, Deus, que a gente venha, Pai, ser luz, Deus. Que a gente seja exemplo, Pai, para outras, Pai, outras mulheres, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Continua conosco, Deus. Nos abençoando e nos livrando, Pai, de todo o mal. Desde já, Senhor, te oro e te agradeço, Pai, por tudo. Amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Liana, eu não sei se é a Fabiana, se ela acompanhou desde o início. Disse que ela, não sei se ela, por isso que ela não mudou. Também não sei se é Fabiana minha prima ou Fabiana minha amiga, esposa do pastor Carlos. Quem é? Revele-se, Fabiana. Solta aí o som. Ah, minha prima. É a prima. Diretamente Bem-vinda. do Rio. Tem Liana. algum motivo de oração para fazer, Fabiana? Pode abrir o seu som e falar conosco. Oi, boa noite. Boa Você noite. abriu o vídeo também, fica à vontade. É aí Peraí, do ladinho do som. peraí, que Nossa, acho que saiu. Peraí. ficou mudo de novo. Poxa, Acho que agora foi. agora Ô, foi. Oi? Fabiana. Oi? Nossa, eu tô meio enrolada aqui, eu tô no escuro. É porque eu vim carregar o celular e acabei esquecendo. Não acendi a lâmpada, não liguei a lâmpada, né? E eu tô carregando no escuro. Tô em pé aqui carregando. Eu cheguei na sua prima. Eu tô meio enrolada aqui ainda, que tempo que eu não uso o Zoom. Liana, algum motivo de oração, irmã? Ah, sim, tem. Pelo meu filho, Pedro. Saúde? ela É, pode falar, Ilana. não, eu pensei que Liana não tinha ouvido. Que ela falou pelo meu filho Pedro. Você ouviu, Liana? Isso, Ouvi. isso, pela ação do Espírito Santo, para que ele tome uma posição, né, como servo de Deus.
para servir ao nosso Senhor fielmente. Amém. Senhor, se revele. Estou anotando aqui. Amém. Ó Senhor Jesus, Senhor, essa noite apresentamos diante de Ti também, filho da Fabiana. Como é o nome dele? Pedro, Pedro. Senhor, venha ter um encontro com ele, Senhor, avassalador. Ele ganha a visão espiritual de Ti, Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor, a Tua serva Fabiana, ela clama, Senhor, pelo seu filho Pedro, que Tu deste a ela, para que ele venha glorificar a Ti com a sua vida. Apresentamos ele diante de Ti, Senhor. Ó Senhor, aplicamos o Teu sangue sobre ele, limpa ele totalmente, mente, vontade e emoção, corpo, alma e espírito. Ajuda, Senhor. Ajuda essa família, Senhor, que eles querem ter completado o número de servos na sua casa. Ó, Senhor, tu sabe o chamado que tem para cada um de nós. Tu sabe o chamado que tem reservado para o Pedro também. Ele venha ser uma rocha sobre a qual possa ser edificado, que venha ter revelação de ti genuína, Pai. Tu seja o Deus dele, não o Deus dos seus pais, mas que seja algo real o encontro contigo. Que venha haver mudança, Senhor, mudança de procedimento, para que ele possa te servir na tua casa, para que ele possa manifestar o teu reino nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. 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 Senhor, Pedro. Agora eu posso passar a palavra para a irmã Ilana? Pode sim, Liana, muito obrigada. Você tava falando e assim, meu coração ficou assim, não, vou passar, deixa ela falar, deixa ela. Aí eu coloquei aqui no chat, mas Amém. realmente a vontade era de continuar, continuar. Glória a Deus, glória a Deus. E aqui nós vamos, nós estamos nessa campanha, né? Nós estamos tendo a nossa campanha dos horários da cruz, né? Que a gente chama de horários da cruz, porque são às 3 da manhã, às 6 da manhã, às 9 da manhã, é, ao meio-dia e ao meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 9 da noite e à meia-noite. E glória a Deus, assim, porque a gente fez a enquete, né, Liana, Lília? A gente fez a enquete lá e num instante fechou. Até o horário que estava demorando a sair, que era 9 horas da manhã, rapidamente fechou. E as irmãs estão, né, todas estamos juntas nesse propósito. E mesmo quem não está na campanha, né, por exemplo, Fabiana não está no grupo, mas ela é uma mulher de intercessão e ela está orando também. Nós louvamos a Deus. Eu fico muito feliz com a minha prima estar aqui. Ela realmente é uma mulher posicionada, mesmo não estando no grupo necessariamente. Mas nós louvamos a Deus pela vida dela, uma vida de intercessão, uma vida de adoração ao Senhor, aqui juntamente conosco, que também respiramos isso, né? Ou é o anseio do nosso coração. É claro que, como ser humano, a gente acaba tendo outras coisas que a gente almeja, que a gente luta, mas nosso coração almeja amar o Senhor sobre todas as coisas. E eu vou deixar uma palavra do Senhor, um versículo. Eu tenho acompanhado a leitura bíblica do ano, a leitura da Bíblia em um ano, uma coisa que eu nunca tinha feito em mais de 40 anos de cristã.
nunca tinha lido sistematicamente a Bíblia, né? E está sendo uma experiência incrível, porque como a gente percebe coisas que a gente está acostumado a ler na Bíblia, que eu sempre li, né? Sempre fiz devocional e tudo mais, mas assim, os livros de devocional traz um dia Mateus, outro dia Salmos, né? A gente estuda na Bíblia, histórias, mas quando a gente vai lendo assim sistematicamente, a gente vai vendo os porquê de certas coisas que a gente antes não tinha, né? Aquele conhecimento. E nós vamos vendo aqui, eu tô aqui em Josué, não sei onde Liana parou. Tu tá onde, Liana? Estou com o computador e o celular ao mesmo tempo aqui. Pegando o hino por lá, né? Eu estou fazendo uma leitura bíblica em 119 dias. Ah, da Bíblia inteira? Em ordem, na ordem que está escrito mesmo. E aí eu estou no livro de Mateus agora. A gente acabou de entrar Eu no. também estou. Eu estou acompanhando também. A Lilian tá no grupo lá, dos É. 119 dias. É o das mulheres, aquele É No um mesmo grupo grupo, o grupo que da Aliana. começou lá na Ibavim, né? Por uma família. Aí eles ano passado abriram para alguns amigos. Na segunda vez que eles abriram, eles já não sabiam mais nem quem estava lá. Não, ficou muita gente. Então, uma benção mesmo, de Deus. Vamos dar uma olhadinha só em Josué 6 e 7. Josué. É, capítulo 6. Versículo 7. Capítulo 6 e o capítulo 7. Só que o capítulo 6 é, vou pegar só alguns versículos. Pronto, nós vamos ver assim, Josué capítulo 6, versículo 2, do 2 ao. Vou ter que diminuir para não ficar muito grande, que é muito versículo. É, De Jericó. Josué, do versículo 2 ao versículo. hum, do 2 ao 3, 2 e 3, do 12, do 12 ao 17 e o versículo 27, ok? Então, o 6 do 2 e 3, do 12 ao 17 e depois o 27. Vamos lá, a gente vai ler todo mundo. É, Só você. cada um pode ler. Cada Vamos um lê lá. um versículo. 6, 2 e 3. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim fareis por 6 dias. Do 12. Levantando-se Josué de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 trombetas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor
iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente. 14. Sim, rodearam outra vez a cidade no segundo dia e voltaram para o arraial. E as fizeram 6 dias. E sucedeu que ao sétimo dia madrugaram, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. Diz para mim qual o versículo, por favor, Ilana. 16. Diz, Oi? diz assim, 16, Até onde? 17. 17. 17. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a sétima vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. 27. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Até aqui nós vemos o povo, depois de tantas situações que o povo de Israel estava vivendo com Deus ali até chegar na Terra Prometida. Aqui é a Terra Prometida e eles estavam no começo da conquista. Então Deus foi orientando tudinho, né? Foi orientando como é que eles iam fazer, que eles precisavam destruir Jericó. Durante muito tempo, meninas, eu já tinha ouvido o pessoal falar, principalmente as pessoas que são contra Israel, né? Elas alegam que a cultura judaico-cristã, ela, a cultura bíblica, né? Ela fala desse genocídio que aconteceu com o povo das nações para onde o povo de Israel entrou, porque o povo de Israel eles conquistaram a Terra Prometida, mas a Terra Prometida estava cheia de gente, tinha cidades, tinha gente, famílias, casas. Então, quando o povo de Israel entrava nas terras, eles tinham que matar essas pessoas. E de fato, essas pessoas falando, especialmente quando você ouve, né, o pessoal de esquerda e tal, o pessoal pró-Palestina, anti-Israel. Então, eles citam muito isso, né? A colonização, a morte, o genocídio, como Deus permitiu que as pessoas matassem crianças e adultos. Porém, se a gente lendo agora sistematicamente, eu não tinha percebido isso, mas lá, né? Bem antes, lá ainda com Moisés, Deus diz que essas nações seriam destruídas porque o cálice da ira de Deus já estava por aqui. Essas pessoas, essas nações cometiam os piores pecados possíveis. Eram pessoas más, né? Elas cometiam muito para adorar os seus deuses, eles matavam bebês. Né, a Moloque, eles faziam sacrifícios de bebês, eles faziam tinham todo tipo de orgia, de coisas absurdas. E eram também adoradores, né, de deuses falsos, além de ser também um povo violento. Então, quando Deus tirou eles daquela terra, que era a terra que Deus tinha prometido, não foi à toa, né? Tinha um quê? Deus também estava usando Israel para fazer justiça, né? É tanto que eu hoje vi em Juízes um rei que eles foram lá e arrancaram os polegares dos dedos e das mãos desse rei, dessa nação onde eles entraram. E aí o rei falou assim: eu fiz isso com 7 reis e agora Deus está me dando a paga. Então, quer dizer, Deus, ele é justo. Deus não faria uma coisa, né, do nada. E Deus sempre nos responde, mesmo que ele não precise responder. A gente fica assim, Senhor, mas por quê? Ele não precisa responder, mas ele responde. Na palavra tem, ó, porque já minha ira
né? O cálice da minha ira já entornou com eles. Mas o que a gente vê aqui é que Deus tinha dado todas as orientações para Israel como eles iam fazer, né? Eles foram os espias, viram a terra na época de Moisés, agora já vão com Josué, vem Raabe, prometem a Raabe que ela não vai morrer porque ela guardou eles, ela protegeu os espias. Aí ela colocou um pano, né, escarlate na janela, eles entraram lá, o exército lá de Israel entrou em Jericó, fez aquela matança toda. E, mas antes, a estratégia de Deus foi que eles passeassem ao redor da cidade durante 6 dias e tocassem buzinas e tudo mais. E o povo dessas nações, eles já tinham ouvido falar sobre eles, por causa do que tinha acontecido no Egito. Então, o povo de Israel já era um povo famoso por um Deus que eles tinham que dava muito poder a eles. Então, Israel, ele fez tudo que Deus mandou por meio de Josué. Eles rodearam a terra, a cidade, cercando, tocando buzina durante 6 dias. E ao sétimo dia, eles rodearam 7 vezes. E o povo ia gritar até que o muro caísse. E aí eles ganharam, eles fizeram tudo que Deus falou e Deus deu a terra nas mãos dele, como diz o versículo 2. Olha, tenho dado na tua mão a Jericó. Deus falou a Josué. Tenho dado na tua mão Jericó ao seu rei e os seus homens valorosos. E no versículo 27 diz que o Senhor era com Josué e corria sua fama por toda a terra. Mas no versículo 7, no capítulo 7, começa diferente. Diz assim, ó: e transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. No versículo 2, observem a diferença, né? Porque no capítulo 6, versículo 2, o Senhor diz a Josué: olha, eu tenho te dado na tua mão a Jericó. No capítulo 7, no versículo 2, a gente não vê necessariamente Deus falando. Já perceberam isso? Começa com Josué. Ele envia de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, do lado do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Aí eles subiram, né? E espiaram a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, subam uns 2.000 ou 3.000 para ferir a Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque poucos são. Olha que interessante, aqui a coisa começa a mudar. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente não vê Deus falando ali, começa tudo entre eles mesmo, né? Josué fala, e assim, ele no versículo 2 não manda muito não, que a gente não precisa de tanto não. A cidade é pequena, a gente não vai precisar de muito não, não precisa muito não, que uns pouco mesmo, cidade é pequena lá, não precisa subir todo mundo não, suba só uns 2, 3.000 para feriar, não vai cansar o povo não, porque é povo. E justamente no versículo 4 vem uma surpresa. Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles uns 36, e os perseguiram desde a porta até Sebarim, e os feriram na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então a gente vê o seguinte: por mais que Deus nos dê vitória em todas as nossas batalhas, a gente continua dependendo dele. No momento em que eles começaram a ter tanta vitória, tanta vitória, tanta vitória, né? E essa de Jericó foi top de linha. Talvez, né? Não vou aqui julgar o coração de Josué, mas pelo que está escrito aqui, eles pensaram assim: vamos que a gente tá com crédito lá com Deus. Vamos embora. E aí eles passaram vergonha.
O coração deles ficou como água. No versículo um, voltando para o versículo um, vem a razão, né? Porque o autor do livro ele já está contando para a gente. Mas no versículo 2, Josué não estava sabendo o que tinha acontecido. Que os filhos de Israel tinham ficado com a prata, o ouro, o ferro, do o metal e o ferro que ele tinha, que Deus tinha falado que a cidade seria anátema e tudo quanto houvesse nela. Não era para ninguém pegar, porque era maldito. Em algumas cidades, Deus falou: pega tudo e leva para vocês. Ou então leva para os sacerdotes. Aqui a ordem foi: não pegue. E alguém, né, que foi a família de Acã, pegou toda aquilo que Deus tinha dito que não fizesse. Então, muitas vezes a gente vai de vitória em vitória, vitória em vitória, a gente vai se acostumando e a gente esquece que existem regras, esquece que Deus nos orienta e que a gente não deve ir na nossa própria força. E a gente vê que como Josué fica mal, né? Ele vai falando aqui: Ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar esse povo o Jordão para nos entregares na mão dos amorreus, para nos fazer perecer? Né? E aí ele fala: Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante do inimigo. E aí no versículo 10 Deus responde: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e transgrediram a minha aliança. E no versículo 13 ele fala: Levanta-te, santifica o povo, santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor de Israel: há anátema no meio de ti. Diante dos teus inimigos não podereis suster-te até que tireis o anátema do meio de vós. Muitas vezes nós podemos vivenciar já é o contrário. Começamos a vivenciar algumas derrotas, derrotas, uma derrota atrás do outro. Nós precisamos, às vezes, pode ser um período de provas com Deus, um período que Deus está nos ensinando algo, mas pode ser que haja anátemas no nosso meio. E a gente precisa realmente voltar para aquela posição inicial em que a gente falava: Senhor, me dirige, como é que eu faço? Eu vou nessa batalha? E era muito interessante porque lá em Davi, eu gosto muito quando fala Davi, Moisés, José, e eu não sei quem é o outro que me chama muita atenção. Davi consultou ao Senhor. Então não vá para nenhuma batalha que Deus não te der a direção, né? Você vê que em algum momento Josué vai orar a Deus e Deus fala: não sobe, porque eu não estou com vocês nessa batalha. Não vá, porque não é por aí. Então, não podemos dar passos sem a direção do nosso Deus. Que a gente nunca se acostume, né, a tal ponto de achar que não precisamos mais perguntar ao Senhor. Às vezes eu converso com o Walter, eu lembro que ele perguntava, ele falava muito assim: Lana, mas às vezes Deus nos dá também entendimento, né? A gente não pode ficar: Deus, que roupa eu vou usar? Essa ou aquela? Não. E ele, eita, deu uma pausa aí. Realmente, não é nesse sentido. Deus, eu tomo suco de caju, suco de mangaba, né? Esse brinco, não, também não é assim. Embora até às vezes, né? Às vezes, às vezes é bom perguntar, que ele fala assim: não, toma mangaba que não faz bem para você. Às vezes é lícito, né? Aham. Mas em muitos momentos da nossa vida também parece muito trivial perguntar, mas também faz toda a diferença. Quantas vezes a gente não sente assim: se eu vou nesse ônibus ou não vou? E Deus fala assim: não entra. E Deus nos livra de alguma coisa. Mas que a gente nunca esteja assim tão acostumada: Deus já me orientou, já me deu vitória, agora eu vou, é por aqui mesmo. E a gente perde de ouvir a voz do Senhor. Porque se Josué, antes de falar para o pessoal: bora, gente, vamos lá para Ai. Vamos lá, espias. Se ele tivesse consultado o Senhor, provavelmente o Senhor teria dito: não vá, porque existe uma coisa condenada no teu lugar, você vai perder essa guerra. Então, que nós possamos, sim,
pequemos pelo excesso, e nem vamos pecar, né? Pecamos pelo excesso de perguntar ao Senhor. Se às vezes a gente for perguntar uma decisão ao Senhor e Deus não responder, muitas vezes Ele dá a você o livre-arbítrio, Ele vai dar paz ao seu coração, você vai entender que Ele vai abençoar a sua escolha. Mas o mais importante é que a gente consulte ao Senhor, que a gente dependa, mas dependa mesmo do Senhor. E assim nós não vamos de derrota em derrota, mas vamos estar com o nosso Senhor, é, vencendo as batalhas ao lado dele. Amém? Amém. Vamos então. Leandro, você tem mais algum ponto para trazer? Você falando aí, né? Me lembrei de um versículo que tem tudo a ver. E aí eu me lembro dele porque tem uma música também congregacional que canta ele. É um salmo, eu estou dando um Google aqui para ver se eu encontro mais rápido, que é Davi falando: Senhor, me perdoa se hoje eu invocar o teu nome 1000 vezes. O invocar, ele remete à dependência, né? E realmente a gente precisa sim ser como Davi. Davi foi um modelo. Ele era um homem pecador, assim como nós, mas ele realmente ele pedia a direção do Senhor no que ele fazia. E é um ótimo modelo nas batalhas, né? Sempre Davi perguntava: irei eu contra os filisteus? E às vezes ele ainda ia mais a fundo, né? E eu vou vencer? Se fosse eu, falava, "Ô, tu é o Davi, né? Porque está perguntando ainda isso." Mas ele tinha esse grau de dependência do Senhor, a ponto de chamar pelo Senhor num ato de dependência mesmo. Não encontrei aqui o versículo, mas eu me lembro muito do louvor, né? Senhor, Senhor, nananana, perdoa se eu 1000 vezes hoje invocar o santo nome teu. E é esse coração de invocar o Senhor, ele faz muita diferença. Eu estou ruminando aqui para. Eu creio que é de Deus mesmo, que eu estava começando a fazer uma meditação sobre discernimento. E aí Lana chamou para falar, né, para compartilhar essa palavra. E vou deixar o gostinho de quero mais, né? Alguns versículos sobre discernimento aí mais para frente. E realmente a gente tem que aprender a depender do Senhor. Se a gente depender do Senhor, a gente não vai ter tanto medo das batalhas que vêm contra nós, né? Eu creio que a gente vai ver batalhas vindo contra nós, não só aquelas batalhas do dia a dia, que muitos de nós aí, pelos anos de caminhada, até estamos acostumadas, né? A gente está acostumada a ter certos tipos de perseguição, está acostumada a ter dificuldades com familiares que ainda não estão diante do Senhor, né? Ainda não tem aquela chama do Espírito ardendo, dificuldades financeiras, enfim, lidar com novos desafios da vida, como a gente sabe que tem tantos livros, né, palestras e cursos sobre maternidade, casamento. Então, me parece que o Senhor ele vai nos levar a um nível maior aí de batalhas, como tem ocorrido aí nas igrejas ao redor aqui na América Latina. Eu tenho irmãos, amigos de muitos anos que são da Venezuela. De vez em quando a gente hospedava eles quando morou em Manaus. E a gente pôde perceber esse contraste de batalhas em vários níveis. Não que as nossas fossem muito fáceis, para nós eram bem, bem difíceis. Mas para eles, as batalhas deles também eram bem difíceis. E não tem como a gente dizer quem luta mais, porque são níveis diferentes.
Outras vezes eu compartilhei com as irmãs que eu gosto de dividir corpo, alma e espírito, né? O espírito, a alma e o corpo. Então, que o Senhor ele venha acender essa chama em nós para que sejamos encontrados como aqueles que perseveram, aqueles que buscam discernimento, aqueles que dependem dele, e certamente ele nos fará vencedores, né? Passando pelas provas, tirando notas boas. Semana passada foi semana de prova na escola do meu filho. E às vezes parece que a gente tem que se dedicar também em períodos de véspera de provas, né, irmãs? E focar mesmo naquilo que Deus quer nos falar, nos ensinar, porque as provas estão chegando. Isso é algo que tem nos despertado aqui, né, nas mulheres posicionadas. As provas estão vindo, então estejamos preparadas para enfrentar no temor do Senhor e não temendo aos homens. Liana, a gente vai, tenho 4 minutos para as 10, a gente vai encerrar, certo? Amém. Nós vamos Amém. orar e que o Senhor nos guarde no nosso coração cada uma dessas palavras. Tenhamos uma Amém. semana de bênçãos. Vamos orar então. Senhor, mais uma vez, Deus, nós queremos te agradecer por esse momento tão maravilhoso, Deus. Esse momento de como se fôssemos quatro, cinco Marias. É, não, são quatro, somos quatro. Quatro Marias, escolhendo a melhor parte, aos pés de Jesus, ouvindo a tua palavra e, e meditando, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Senhor. Te louvamos porque o Senhor está conosco. O Senhor está aqui. Nós somos de fato sim, porque o Senhor está conosco. Ó Deus, muito obrigada, porque nossas orações têm chegado ao teu trono de graça, não por merecimento, mas por tua misericórdia e graça. Pelo teu grande amor, Pai. Nós cremos que as orações serão respondidas no seu tempo e da tua maneira. A Deus eu te peço, Pai, pela vida de Liana, que o Senhor continue abençoando tua serva, que tu continues fortalecendo seu coração. Que o Senhor seja com seu esposo, com seu filhinho, guardando, protegendo, livrando do mal, direcionando os teus sonhos e planos, Pai, no coração deles cada dia mais, mostrando tão claro quanto o meio-dia os teus caminhos para eles, Senhor. Visita a Lília, Senhor, que está aqui, Senhor Deus, está doentinha, mas, ó Deus, mesmo assim, ó Deus, está sempre buscando a tua palavra, sempre ansiando, ó Deus, saber mais de ti, conhecer mais a ti, conhecer mais da tua palavra. Alimenta corpo. Alimenta, Senhor, as emoções, a mente. Alimenta, Senhor Deus, o espírito da tua serva, cada dia mais, Senhor. Fortalece, Deus. Visita seu filho, Pedro também. Guarda e protege, Senhor. Nós cremos que o Senhor tem, ó Deus, grandes planos para o Pedro e que eles vão se cumprir, ó Pai. Porque tu és um Deus fiel e que ouves a oração da tua serva. Você também, ó Deus, com seu esposo, ó Pai. Opera, Senhor, no seu coração, na sua mente, as suas necessidades. Que ele venha se fortalecer em ti. Ó Deus, coloco diante do Senhor, ó Deus, a vida de Fabiana, Senhor. Com muita alegria nós a recebemos aqui, Pai. Tu sabes, ó Deus, tudo que está no seu coração, todas as suas necessidades, todos os seus anseios. Ela pede a Deus pelo Pedro, que o Senhor, ó Deus, também complete a obra do Senhor na vida dele, Pai. Nós cremos que o Pedro está em tuas mãos. Pedimos a Deus que o Senhor fale ao coração dele, Deus, como já foi orado aqui, Senhor, que ele possa, Deus, experimentar o Senhor agindo na vida dele, Senhor, de uma forma sobrenatural, uma forma irresistível, Senhor.
o Senhor fale ao coração dele, que o Senhor, ó Deus, traga, Senhor, um novo sentido, uma experiência profunda contigo, ó Pai. Opera também na vida do Carlos, Senhor, ser com ele, ó Deus, ser com a família da tua serva, Deus, oferecendo, Deus, cada dia mais de ti, que é o melhor, ó Deus, o melhor recurso, Deus, para as nossas vidas, Deus, para o nosso ser. Ser com o meu lar também, Senhor Deus, ser comigo e com o Walter, nos guarda com a tua mão de poder, ó Deus, nos protege, mantém os nossos olhos sempre fitos em ti, guarda os nossos corações no Senhor, ó Pai. Coloca, ó Deus, cada uma das irmãs, Senhor Deus, que faz parte do nosso grupo, Deus, e as irmãs que não podem estar, Deus, mas também são intercessoras. Fala conosco, Deus, mantém os nossos olhos, ó Deus. Atentos, ó Deus, ao clamor do mundo, ao clamor das gentes, ao clamor das pessoas pelas quais Jesus morreu. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nós queremos almas para ti, nós pedimos almas, nós pedimos vidas, ó Deus, para ti. Nós pedimos, ó Deus, que essas pessoas sejam, ó Pai, salvas, que essas pessoas, ó Deus, sejam libertas, Senhor. Pai, o Senhor tem trazido ao nosso coração esse clamor, essa dor, e não é à toa, Pai. Nós queremos clamar ao Senhor por essas vidas, essas almas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, te pedimos, ó Pai, que o Senhor faça esta obra, Pai, não por nós, mas por ti, Senhor, pelo teu santo nome. Porque, ó Deus, nós sabemos que o Senhor ama essas pessoas. Todas as pessoas pelas quais nós temos orado, no Brasil e fora dele, Pai. Nós clamamos ao Senhor, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor impeça os, os planos, ó Deus, do iníquo, ó Pai. Aquilo que o Senhor, eles só vão até onde o Senhor deixar. Eles só vão até onde o Senhor deixar. E se o Senhor não quiser, os planos deles serão frustrados. E se o Senhor quiser, os planos deles que se realizarem serão para o objetivo do Senhor. Voltarão para que se tornarão a Deus para cumprir aquilo que o Senhor quer. Guarda a nossa fé até o fim, Pai. Guarda nossos irmãos, guarda aqueles que estão enfermos. Nós te agradecemos pela Rejane, pela Janinha, Senhor, pela sua cirurgia, pela sua recuperação. Nós te louvamos por este ministério. Nós te louvamos por tua graça, por tua bondade, Senhor. Apresentamos ao Senhor as favelas do Rio de Janeiro, Senhor. Pedimos a Deus que a tua glória, Senhor Deus, chegue naqueles lugares, ó Pai, aonde, Senhor Deus, já tem tanta maldade, Senhor Deus, tanta coisa ruim, meu Senhor. Mas que a tua luz venha incidir sobre aquele local, Pai, onde antigamente muitas mulheres oravam, Pai, e muitos traficantes, ó Deus, não resistiam, Pai, porque lembravam das suas mães orando, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, Deus. Traz, ó Deus, a salvação para aquele lugar. Ó Deus, quebranta, Senhor, o coração, ó Deus, daqueles traficantes, ó Deus. Que a tua mensagem salvadora entre naquele lugar, Senhor do Senhor. Nós pedimos a Deus pelas crianças, ó Deus, alvos de tráfico nesta nação, Senhor. Quantas crianças estão sendo raptadas, Senhor? Meu Pai, quantas crianças estão sendo vítimas de abuso, Senhor? Às vezes por parte dos seus próprios genitores, Senhor. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, protege estas crianças, Senhor. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor, que a graça, que a presença do Senhor venha, Pai, proteger estas crianças, Senhor. Oh, meu Deus, nós te pedimos, Senhor, clamamos ao Senhor por elas, Pai, por essas vidas. Entregamos a Ti, ó Deus, estes e os outros pedidos, ó Deus, e que o Senhor não nos deixe esquecer. Em nome de Jesus, ó Pai. Ser com as nossas vidas, abençoa a semana, Deus, nossa semana, Pai. Nós estejamos sempre na tua presença, que nós nunca venhamos a deixar de depender de ti. Em nome daquele que vive e reina para todos sempre, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega, o Filho do Deus vivo. Em nome dele que nós pedimos e agradecemos. Amém e amém. Amém.
Deus abençoe a todas. Que tal a fotinha? Fabiana vai poder sair na foto, Fabiana? Sei nem se ela tá aqui, acho que ela tá aqui. Família, é, Ei! todo mundo. Muito bem. Puxa aqui para assim, ó, Fabiana. Hã? Puxa assim aqui atrás, ó, do pescoço. Assim, Ah! Vamos lá? Aquele sorrisão que só a gente sabe dar. Vamos lá. Um, dois, três e. Mais pra cá. Ei! Glória a Deus. amém. Ok, minhas lindas. Até a próxima. Ó, a próxima vai ter um testemunho, né? Vai ser de Rosane, que é nossa prima, minha prima de Fabiana também. Viu, Fabiana? Semana que vem vai ser Rosane. Lilian, depois você Certo. se vê lá, viu? O que eu conversei com vocês. A gente trocou É. as dúvidas, tá bom? Certo. Qual Tudo data, combinado. É segunda-feira também, dia ok. 20 do 4, tá bom? 8h40. 8h40. É, tá. Vou tentar entrar nesse horário. Tá bom. Amém. Beijo. Beijo, Tchau, nós. Deus irmãs. Boa abençoe. semana. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Boa noite.